Enquanto eu estava no hospital com meu avô à beira da morte, meu pai hipotecou minha casa para ajudar minha irmã. Quando voltei, ele apenas disse: ela precisava mais do que você. Vesti minha jaqueta e respondi: então não reclame do que vai acontecer agora. Meu nome é Daniel. Tenho 33 anos, sou o mais velho, o garoto das planilhas que virou o adulto das planilhas da família. Sempre fui o calmo, o cara dos cabos de bateria, o que sabe em qual armário ficam as lâmpadas. Minha irmã, Laia, é a brilhante. Ela é o show principal. Eu sou apenas o teste de som. E tudo bem. Nunca precisei de holofotes, gosto mesmo é das coisas funcionando. Tenho um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia da cidade. Eu mesmo conserto minhas torneiras que vazam, etiqueto meu quadro de luz e guardo pilhas extras em uma caixa transparente, porque o caos começa quando o controle remoto morre. Trabalho em uma faculdade comunitária. Nada glamouroso. Mas eu gosto. Os alunos me chamam de senhor, e eu finjo não me surpreender. Naquela terça-feira em que tudo começou, eu estava no quarto do hospital com meu avô. As máquinas respiravam por ele em sopros lentos e constantes. O relógio na parede fazia tic-tac como se tivesse pressa para ir embora. Eu já tinha dormido 2 noites em uma cadeira de vinil, de braços cruzados sobre uma jaqueta jeans que ainda cheirava a sabão de lavanderia. Segurei a mão dele e falei sobre o jogo dos Cardinals da noite anterior, porque a rotina soava misericordiosa. Meu celular estava virado para baixo sobre a mesinha, ao lado de um refrigerante de gengibre morno e copos de plástico. Continuava vibrando com números desconhecidos. Coloquei no silencioso. Servi água para minha avó. Caminhei com ela até a janela e de volta. Conversamos sobre nada de propósito. Quando ela adormeceu, olhei o celular e vi 3 mensagens de voz de um número identificado como Count Title Services. Ninguém jamais liga de um cartório de títulos com boas notícias. Deixei o telefone de volta na mesinha sem ouvir as mensagens. Minha cabeça tinha espaço para apenas uma crise por vez. Ao meio-dia, meu pai entrou com 2 cafés e aquela energia alta que eu reconhecia dos jogos de Little League que ele se forçava a curtir. Beijou a testa da minha avó, apertou meu ombro e me puxou para o corredor, perto das máquinas de venda automática. Você está cansado, ele disse. Estou. Ele olhou para o meu celular. Guarda isso. Hoje não é dia de papelada. Eu não disse nada sobre papelada, respondi. Bom, porque sua irmã tem muita coisa para lidar. E então ele parou, corrigiu, nós todos temos muita coisa para lidar. Uma enfermeira passou empurrando um carrinho que fazia barulho. Meu pai baixou a voz. Depois disso, disse, querendo falar sobre o hospital, sobre meu avô morrendo em um quarto cheio de plantas de plástico. Vamos conversar. Nada dramático, só algumas coisas de família. Agora? Perguntei, porque ele tinha aquele olhar que aparece quando joga um assunto no seu colo e depois te chama de defensivo se você tenta devolver. Não agora, disse ele. Mais tarde. Não comece. Seja generoso. Ele disse seja generoso do jeito que algumas pessoas dizem fica quieto. De volta ao quarto, minha tia se inclinou sobre a cama e sussurrou uma oração. Meu pai me entregou um dos cafés. Estava doce, do jeito que minha mãe toma, não do jeito que eu gosto. Ele olhou para as máquinas. O voxox constante. Temos sorte de ter uns aos outros, disse ele, olhos no monitor, não em mim. Sua irmã precisa da gente. Não transforme tudo em debate. Não respondi. O primeiro gatilho não foi uma discussão. Foi aquela frase caindo como um bilhete dobrado deslizando pela mesa. Seja generoso. Não transforme tudo em debate. Coloquei o café de volta na bandeja, segurei a mão do meu avô novamente e observei o relógio continuar a nos acusar. Não acordei um dia e encontrei uma bagunça. Foi um gotejar lento. Laia era dourada desde que nasceu. Álbum de formatura, eventos escolares, pessoas que lembravam do aniversário dela sem precisar do Facebook. Meu trabalho em casa era carregar a caixa térmica e, de alguma forma, também ser invisível enquanto fazia isso. Aos 19 anos, Laia furou um pneu saindo de uma festa porque havia pregos na rua. Eu chamei o guincho porque ele só aceitava um cartão.
Aos 21, ela perdeu a carteira em um festival de música e ligou na chuva, chorando. Dirigi por 1 hora e paguei o motel porque ela não tinha identidade e estavam sendo grosseiros. Aos 25 anos, ela tentou abrir uma loja de velas no Etsy. Eu fiz para ela um orçamento simples e um logo bobo em uma tarde. Ela me enviou uma amostra perfumada e deixou a planilha fechada. Quando perguntei como ela planejava pagar o estoque, disse: "Você sempre dá um jeito." Nossos pais ajudavam à sua maneira. Meu pai tem uma pequena equipe de construção. Ele conhece cada marca de ferramenta pelo som. Minha mãe cuida do jardim como se estivesse fazendo um teste para uma revista que nunca ligará. Eles nos amam. Amam a Laia de forma escancarada. A mim, amam silenciosamente, pedindo que eu fosse compreensivo sempre que o silêncio parecia uma ferida. Aos 25, comprei a casa com a ajuda do meu pai. Ele insistiu em estar no título para conseguir uma taxa melhor e porque um dia faríamos um family trust e seria mais fácil. Eu confiei nele. Nunca chegamos a fazer o trust de trabalho, feriados, emergências da Laia. Ficou apenas como uma linha na escritura que tínhamos em conjunto. Havia pequenas humilhações que se acumulavam em coisas maiores. Minha mãe me entregava uma conta só dessa vez. Meu pai me pedia para adiantar a folha de pagamento da equipe dele. No máximo 2 dias. Laia usava minha conta da Amazon e me enviava a foto de um ring light com a legenda da marca. Se eu hesitava, alguém me chamava de rígido. Se pedia acompanhamento, alguém dizia: "Somos família, não banco." 3 meses atrás, Laia decidiu abrir um estúdio de bem-estar. Não era academia, nem spa, algo intermediário, com plantas e neon. Ela tinha um mural no Pinterest, um contrato de aluguel que amava e um proprietário que precisava de um sim confiante. Ela precisava de depósito, reforma e equipamentos, números que eram um sapato grande demais para eu calçar. "Não posso", eu disse, "porque às vezes você não pode." Minha hipoteca, meu telhado, um aquecedor de água que às vezes precisava da nossa atenção. Eu me ofereci para analisar fluxo de caixa, opções de leasing de equipamentos, máquinas usadas ainda boas. Ela revirou os olhos. "Deus, você é tão administrativo." Meu pai disse: "A gente dá um jeito." Nas semanas seguintes, dar um jeito virou pequenos alertas para mim. Um e-mail do banco, seu endereço de correspondência foi atualizado. Uma mensagem do meu pai: "Preciso da pólice de seguro da casa." Só para conferir. Um grupo de WhatsApp onde minha mãe escreveu: "Orgulho de nós por estarmos juntos." Quando perguntei, meu pai disse que era só organização da casa, nada sério. E também, sem drama. Então, quando aquelas mensagens de voz do County Title Services chegaram no hospital, eu não ouvi. Meu avô importava mais que minha caixa de entrada. Mas as frases que meu pai deixou caírem no meu ouvido. "Seja generoso." Ecoava enquanto a máquina respirava no canto como um animal cansado. Meu avô morreu na manhã de quarta-feira. Foi silencioso, do jeito que ele queria. Fizemos a papelada, nos abraçamos sem que nada fizesse sentido, e depois dirigimos para casa naquele silêncio flutuante, atordoado, onde cada semáforo parece brilhar demais. Entrei em casa depois de 3 dias com cheiro de hospital e encontrei 2 envelopes no tapete. Um de um banco que eu já usava, outro de um banco que eu não conhecia. Pendurei a jaqueta, alimentei o gato, tomei um banho quente demais e sentei à mesa com a toalha na cabeça como se fosse mais jovem do que sou, abrindo os envelopes como se fossem cartões de aniversário. "Bem-vindo à sua nova linha de crédito com garantia imobiliária." O primeiro dizia, alegre, listando um limite de crédito, uma taxa APR variável e um adiantamento inicial de $68.000 financiado para um escro de terceiros. O segundo envelope era mais fino. Confirmação do cartório do condado, escritura de trust registrada contra meu endereço. Fitei meu nome. Fitei o valor. Minhas mãos ficaram frias de um jeito que parecia que meus ossos lembravam do inverno. Liguei para o meu pai. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando com a linha meio discada. "Respira", disse primeiro, como se eu tivesse começado a gritar. Eu ainda não tinha falado nada. "Já resolvemos." "O que é isso?" "A casa, a linha de crédito", ele disse, alegre de um jeito que fez meus ombros subirem. Usaram uma linha.
É dinheiro inteligente. Juros baixos. Laia precisava para fechar o contrato. Você hipotecou minha casa, eu disse. Soou falso até para mim, enquanto ainda estava no hospital. Vamos lá, nossa casa, ele corrigiu. Rápido, estou no título também. Era hora de a propriedade fazer algo pela família. Sua irmã precisava de um empurrão. Isso é investimento, Daniel. Você não me perguntou. Ele suspirou no telefone como se eu estivesse atrasado para algo que já tínhamos combinado. Se eu perguntasse, você teria feito toda uma cena. Por isso não te contei até estar feito. Ela precisava mais do que você. Lá estava. A frase. Caiu tão plana que quase ri. Olhei em volta da minha cozinha, para o relógio barato, a cadeira marcada, a lista de pequenas coisas que eu disse sim durante toda a vida e senti a palavra mais deslizar como uma gaveta presa que você puxa com força. Quanto? Perguntei. 68 para começar, ele disse. Depois, um cronograma de saques conforme ela atingir os marcos. Cobriremos os juros do negócio até que ele se sustente sozinho. É um projeto de família. Não, eu disse, calmo, como quando peço aos alunos que empurrem com força e segurem por 10 segundos. É minha casa, Daniel. Ele disse, com cuidado agora, com aquela voz que antes me fazia sentir um bom filho. Não me faça o vilão por fazer o que é melhor para sua irmã. Ela tem o timing. Você tem estabilidade. Estamos equilibrando. Olhei para o gato. Ele piscou. A toalha pingava água no meu ombro. Minha jaqueta pendia pesada. Quando você assinou? Perguntei. Ontem. Não entre em espiral. Vá dormir. Passaremos depois do jantar. Sua mãe já fez uma caçarola. Ele desligou. Desligou como se tudo estivesse resolvido. Coloquei a cabeça na mesa por um segundo e escutei a casa. A geladeira zumbia. A torneira pingou uma vez, depois se lembrou de si mesma. O gato arranhava o tapete como se estivesse praticando sair. Verifiquei novamente o envelope do banco. Havia uma frase na segunda página sobre o direito de cancelar em até 3 dias úteis. Li 2 vezes. Ouvi a voz do meu pai sobreposta à impressão, seja generoso. Não transforme em debate. Ela enviou uma foto brilhante de uma loja vazia com a legenda que dei e uma fileira de corações. Coloquei o telefone virado para baixo. Fui para o quarto. Peguei a caixa de sapatos com as cópias da escritura dentro, aquelas que o paralegal do fechamento me entregou anos atrás com um sorriso que dizia, hoje você fez algo de adulto. Abri, sentei no chão e notei um papel extra escondido atrás das abas Manila, onde eu não tinha colocado. A letra do meu pai era impecável. Ele tinha escrito Line Info com caneta preta e sublinhado 2 vezes. Meu avô tinha morrido 7 horas antes. Meu pai acabará de hipotecar minha casa pela família. Ele chamou de equilíbrio. Me chamou de generoso preventivamente. Supus que eu ficaria quieto. Ele quase acertou. Marquei uma reunião. É assim que minha mente funciona, calendário primeiro, caos depois. Mensagem de grupo, 17h02, minha casa. 19h30, não negociável. Minha mãe enviou um coração. Meu pai escreveu, não estamos brigando sobre isso. Ila respondeu, tem um walkthrough às 19 horas. Eu respondi, então vem às 20 horas. Antes de eles chegarem, fiz uma lista. Trabalho melhor com listas. Imprimi a carta de boas-vindas, a cópia da escritura, o extrato da hipoteca, a parte do folheto sobre o direito de cancelar antes da meia-noite do 3º dia útil. Liguei para o banco e fiz perguntas práticas com a mesma voz que usaria para reiniciar um roteador. A atendente foi gentil de um jeito que lembrava um banquinho para alcançar uma prateleira alta. Quando minha família entrou pela porta, trouxeram 2 tipos de ar, perfume e serragem, e a doçura pesada do que estávamos prestes a fazer uns aos outros. Minha mãe colocou assadeiras de alumínio no balcão como um escudo. Trouxemos o jantar, ela disse animada. Senta, eu disse. Minha própria voz me surpreendeu. Era firme o suficiente para carregar uma caixa.
Meu pai olhou ao redor da casa como se estivesse avaliando, como sempre faz. Laia fez uma pose diante do espelho e ajeitou o cabelo. Coloquei os papéis sobre a mesa e apontei para a frase sobre rescisão. Estou cancelando a linha, eu disse. O silêncio faz sua própria conta. Você podia sentir todos tentando calcular quanto daquela frase era blefe. Meu pai cedeu primeiro. Não. Você vai me envergonhar. O corretor é amigo meu. Não me interessam os sentimentos do seu amigo, eu disse. Nem o seu cronograma. Nem ser o herói silencioso enquanto você anuncia planos de negócios no Facebook. Laia riu, sem conseguir evitar. Você está sendo tão dramático. É alavancagem. Precisávamos agir rápido. Você pegou meu telhado e chamou de alavancagem. É nosso telhado, meu pai disse novamente, teimoso. Estou no papel. Não finja que construiu isso sozinho. Não construí, eu disse. Também não concordei com isso para uma placa de neon. Minha mãe colocou a mão no meu braço. Querido, sua irmã finalmente está fazendo algo. Não chute os joelhos dela. Não estou. Estou retomando minha casa. O maxilar do meu pai se moveu. Você sempre foi mesquinho com dinheiro. Sou preciso, eu disse. Existe diferença. Laia cruzou os braços. Você ama regras. Aqui vai uma regra, a ajuda da família. Você tem estabilidade. Eu tenho ambição. Meu pai ligou para alguém. Meu pai cometeu um roubo, eu disse. E agora estou estabelecendo um limite. Peguei meu telefone. Já tinha ligado, documentado, anotado o número do caso em um post-it, do jeito que escrevo o comprimento de extensões em fita. O banco confirmou. Tenho até amanhã à meia-noite para cancelar. Vou fazer isso. A garantia será liberada. Qualquer saque depois disso será fraudulento. Se tentarem, teremos uma conversa diferente, e não será nesta mesa. Meu pai se levantou. Você faria isso com sua própria irmã? Já fez algo com seu próprio filho. Apontou para mim do jeito que fazia quando eu tinha 10 anos e deixava o ancinho fora de lugar. Você acha que isso é vingança? Quer nos machucar porque não contamos a você? Balancei a cabeça. Não é vingança. É encerramento. Todos piscaram, como se a luz tivesse mudado. Encerramento? Minha mãe repetiu, confusa, como se eu tivesse usado uma palavra de outro canal. Fechar o buraco por onde minha vida vaza, eu disse. Fechar a conta onde minha casa financia o aluguel de outra pessoa. Fechando a linha da história onde eu sou generoso para poder permanecer. Deslizei um segundo papel pela mesa. Um acordo simples. Redigi em linguagem clara. Nada mais de cartões compartilhados. Nada mais de suposições automáticas. Se meu pai quisesse permanecer no título, faríamos um traste de verdade, com regras de verdade. Se não, ele assinaria uma quitclaim rápida. Eu refinanciaria em 6 meses com outro banco. Laia não usaria meu endereço, minha conta ou minha assinatura para nada, nunca. Escolhe, eu disse. Título com termos ou nenhum título. De qualquer forma, a linha desaparece. A boca de Laia se mexia como se tivesse uma dúzia de palavras ensaiadas, mas nenhuma servia ali. Vou perder a janela do contrato. Eu acredito em você, eu disse. Eu não sou a janela. Meu pai pegou os papéis e nem olhou direito. Olhou para mim e no rosto dele havia aquela velha coisa, orgulho e irritação entrelaçados como uma corda que estávamos cansados de segurar. Você vai se arrepender disso, ele disse. Não era uma ameaça, era uma profecia. Talvez, eu disse. Mas, pelo menos, será meu. Fui até a pia. Liguei a água. Chiou um pouco. Ainda segurava o telefone. Não precisava apertar nada. Já havia enviado tudo que precisava ser enviado. Ficamos ali, na mesma sala, de repente, muito distantes. E, pela primeira vez em anos, me senti maior na minha própria casa. Era alto, e depois alto no silêncio.
Uma hora depois que saíram, as chamadas perdidas se acumularam. Primeiro meu pai, depois Laia, depois minha mãe, depois número privado. Mensagens chegaram como chuva. Não faça isso. Já é tarde para cancelar. Você nos deve uma conversa. Você deve dar uma chance à sua irmã. Fiz arroz. Comi no balcão, direto da panela, com uma colher, como um adolescente. Não respondi nada por 2 horas. Às 22h31, liguei novamente para o banco, repeti o número do caso, confirmei que a carta de rescisão tinha sido enviada. A atendente disse: "Você está dentro dos seus direitos." Com um tom que não era triunfante, apenas firme. "Obrigado", eu disse, vezes demais. Pela manhã, 29 chamadas perdidas. No almoço, 57. No jantar, 83. Laia enviou um texto longo, quebrado em linhas para efeito dramático. "Você não entende de timing. A equipe de construção está pronta. Eu disse a todos que estamos financiados. Você está me humilhando. Quer que eu fale?" Olhei para o telefone até a bolha de texto desaparecer. Digitei: "Quero que você me separe dos seus planos." Depois, coloquei o telefone virado para baixo, como uma tampa. Meu pai deixou uma mensagem de voz com aquela tristeza repreensiva que ele veste como um suéter. "Você foi nuclear." Isso poderia ter sido tranquilo. Aquela linha era uma ponte. Você a queimou. Você acha que casas e papéis são mais importantes que a vida da sua irmã? Reproduzi a mensagem 2 vezes. Ele fez parecer que eu tinha mudado algo fundamental. Talvez eu tivesse. Minha mãe ligou e deixou outra mensagem. "Querido, seu pai está fora de si." A Laia não parou de chorar. "Você fez isso errado. Você é tão bom com sistemas. Por que não encontrou uma forma de fazer o banco funcionar e deixar todo mundo feliz?" Pensei na estrutura da frase. Fazer o banco funcionar e deixar todo mundo feliz. Coloquei o telefone perto da pia e esfreguei uma panela como se ela tivesse me insultado. Por volta das 5, Laia apareceu. Ela bate de um jeito que parece que o prédio lhe deve um favor. Abri a porta apenas o suficiente para ser educado. "Deixa-me entrar", ela disse. "Podemos conversar aqui", eu disse. Seus olhos estavam vermelhos, a máscara borrada, dando um olhar esfumaçado. "Você é cruel." "Sou consistente", eu disse. "Você não entende", ela disse. Essa era a minha chance. Meu pai finalmente acreditou em mim. "Ele sempre acreditou em você", eu disse, só não com a própria garantia dele. Ela se encolheu, depois se endireitou. "Tudo bem, você venceu. Conseguiremos o dinheiro de outra forma." "Não precisa me dizer como", eu disse, e quis dizer como um favor, não como provocação. Ela deu 2 passos para trás e fez o gesto que fazia quando éramos crianças. Desenhou um grande círculo com as mãos, como se estivesse traçando uma linha ao redor de si mesma. E eu não podia entrar. "Você vai se arrepender disso", ela disse, experimentando a profecia do meu pai como um casaco que ainda não servia. "Talvez", eu disse. "Mas vou me arrepender na minha casa." Ela saiu. Minhas mãos tremiam, mas eu ainda tinha certeza. Ambas as coisas ao mesmo tempo. Naquela noite, peguei minha caixa de arquivos. Fiz cópias. Título: hipoteca, seguro, condomínio. Coloquei os originais em um envelope à prova de fogo, depois o envelope em uma mochila, e a mochila no meu carro. Mudei a senha do banco online e desliguei os extratos eletrônicos. Criei uma pasta chamada Legal e adicionei o que tinha. Pesquisei um advogado imobiliário, li avaliações como se estivesse escolhendo uma torradeira e enviei um e-mail com tópicos claros. Escrevi uma linha no final. Quero estabelecer um limite sem queimar a casa. Sorri, mesmo que nada disso fosse engraçado. O funeral do meu avô foi no sábado. Trajes pretos, caixas de lenço. Laia me evitava como se eu fosse uma câmera e ela estivesse tendo um dia ruim. O elogio do meu pai teve a frase que eu sabia que ele usaria. "Família é tudo." As pessoas assentiram. Ele olhou para mim quando disse isso.
Olhei para as flores e pensei em quanto da minha vida tinha sido pago naquela moeda. Depois do serviço, ele me encostou perto do cabideiro. Você ligou? Ele disse. Não era uma pergunta. Liguei. Eles vão liberar a garantia esta semana. Foi o que disseram. Ele respirou pelo nariz, depois disse baixinho. Você dificultou. Você tornou ilegal, eu disse. Vamos não ficar presos aos adjetivos. Ele ficou olhando para os sapatos. Eu não deveria ter feito assim. Não era exatamente um pedido de desculpas. Era uma fresta na direção certa. Deixei a frase ficar em suas pernas trêmulas. Em casa naquela noite, dormi. Não bem, mas melhor. Sonhei com uma porta que eu podia trancar sem que a chave de outra pessoa estivesse do lado de fora. Na segunda-feira, o advogado ligou de volta. Conversamos por 20 minutos em frases simples. Ele não fez aquela coisa de exibir vocabulário. Está tudo certo, disse. E sim, eu tinha autoridade para abrir a linha, mas não para sacar sem o seu consentimento. E eu fiz a coisa certa rapidamente. Ele me explicou como documentar, como enviar uma carta que soasse como eu, mas que contasse em arquivo. Me ensinou como remover meu pai do título sem começar uma guerra pública. Ele disse a palavra limites como se fosse para uma escritura, não para um relacionamento. E soou correto. Escrevi um e-mail para meu pai, não uma mensagem de texto. E-mails são laços. Escrevi o que aconteceu, o que eu fiz, o que precisava. Dei 2 opções, traste com regras ou kit claim e refinanciamento. Dei prazos suaves. Dei o nome do meu advogado e disse, você pode ter assessoria se quiser. No meio, destaquei uma linha simples em negrito. Você não usará minha casa como garantia novamente. Ele não respondeu por 2 dias. O silêncio ganhou bordas e suavizou. No 3º dia, enviou. Faremos certo. Vou assinar o título. Não deveria estar no comando do seu telhado. Foi a frase mais gentil que ele já me enviou. Ainda doeu. 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Laia enviou outro tipo de mensagem. Uma foto de uma loja menor em um shopping, com a placa de vaga. Plano B, ela escreveu. Depois, após 1 minuto, essa é feia. Mas consigo pagar o depósito. Você pode me ajudar a ler o contrato? Não dinheiro, só olhos. Eu sentei com aquilo. Disse sim. Um limite a um exílio. Passamos 1 hora no face time, cláusula por cláusula. Quando ela disse, vou apenas passar o olho no meio, eu disse. É aí que estão as armadilhas, e a fiz ler de qualquer jeito. Ela mandou um joinha. Não pediu meu cartão. Minha mãe demorou mais. Mandou fotos de caçarolas que nem trouxe. 1 semana depois, ela ligou e falou como uma mulher do final de um corredor longo. Não sei como lidar com você. Fazer o quê? Não perguntar? Ela disse. Você pode me perguntar, eu disse. Você só não pode assumir. Ela exalou, e o som era mais velho do que nós dois. Você soa como um homem que eu não criei. Eu sou como um homem que finalmente entendeu o que você quis dizer, eu disse, e ela não desligou. A liberação da garantia chegou pelo correio, limpa e entediante de um jeito que eu quis emoldurar. Coloquei na caixa. Troquei as pilhas dos detectores de fumaça porque rituais importam. Fiz espaguete e comi no sofá com a toalha enfiada na gola como uma criança. Estava silencioso na minha casa, não vazio, silencioso. As ligações diminuíram. As mensagens pararam de soar como sirenes. Continuava acordando cedo, como se minha vida fosse um quarto com uma janela que finalmente abri, e o ar fosse novo o suficiente para me impedir de dormir até tarde. Na sexta-feira, fiquei no meu minúsculo quintal e reguei a única planta de tomate que consigo manter viva todo ano por pura teimosia. Queria que desse fruto, ao menos uma vez. O gato estava na janela, julgando. Meu pai ligou. Deixei tocar 3 vezes e atendi. Assinamos a papelada. Seu advogado receberá uma cópia. Obrigado, eu disse. Ele pigarreou.
Odeio termos feito isso com você. Não disse, você fez isso comigo. Disse. Estou feliz que não estamos mais fazendo isso. Ele fez um ruído que poderia ter sido um riso se tivesse mais vitaminas. Sua irmã diz que você ajudou com o contrato. Li as palavras. Ela também leu. Ele fez uma pausa. Você sempre foi bom em ler as letras miúdas. Estou aprendendo a escrevê-las. Eu disse. Terminamos a ligação. Reguei a planta de novo, mesmo que o solo não precisasse. Às vezes, você continua fazendo o movimento até que o corpo acredite. Não estou contando isso como um caso de tribunal, porque não precisava de veredito. Eu precisava de uma porta que trancasse por dentro. Agora tenho uma. Mudei pequenas coisas. Marquei 2 blocos no calendário por semana. Não. E mantive os sagrados. Transferi meu fundo de emergência para um banco que minha família nem sabe que existe. Tirei meu pai do chaveiro reserva e dei para a vizinha que alimenta meu gato quando viajo. Disse a Laia que eu leria contratos, mas não os assinaria. Disse à minha mãe que comeria a lasanha dela, mas não a culpa. Laia encontrou um espaço mais barato. Tem luz fluorescente e piso feio. Postou uma foto com a legenda. Começamos pequeno. E eu toquei no coração, sem adicionar um centavo. Meu pai parou de me ligar de quartos onde as decisões já estavam tomadas. Começou a ligar mais cedo, quando as coisas ainda eram apenas rascunhos. Às vezes eu digo sim, às vezes digo não. Ambas as respostas podem ser amor. O chapéu do meu avô fica pendurado perto da minha porta. Coloquei ali porque me lembra que os homens da minha família carregam coisas com as mãos e também com a boca, e eu posso largar um pouco disso. Ele trabalhou até não poder mais. Ele também me disse uma vez, quando eu tinha 8 anos, me entregando uma chave inglesa. Se você quebrar algo consertando, era o único que estava tentando. Penso nisso sempre que sou tentado a fazer meus limites perfeitos antes de torná-los reais. Aqui está a moral. Simples o suficiente para escrever em um post-it e colar acima da pia. Não deixarei ninguém hipotecar minha casa, meu tempo ou minha atenção sem me perguntar, nunca mais. Se eu não estiver na sala quando a caneta tocar o papel, meu nome não estará na página. Se eu não for convidado a decidir, não sou responsável por pagar. Isso não é crueldade. É clareza. Não é vingança. É encerramento. Estou construindo uma vida onde as luzes se acendem porque eu virei o interruptor. Não porque disse sim até que o fio queimasse. Meu nome é Daniel. Ainda etiqueto as caixas. Ainda conserto o que consigo alcançar. A diferença é que não finjo mais ser uma tomada que a família pode usar. Sou uma pessoa. Tenho 4 paredes, um telhado e uma porta que fecha. E quando alguém que amo fica do lado de fora pedindo tudo isso, posso abrir a porta um pouco, falar pelo vão e dizer, com uma voz que não treme: não.